Desejo que a paz de Deus invada o seu coração. Que bom estarmos de volta. Aqui quem fala é o presbítero Givanildo. Nós vamos continuar as lições bíblicas do segundo trimestre de 2018. Nós estamos estudando sobre valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, ele é líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Nas lições anteriores, nós estudamos a ética cristã, a lição número 1. O que é ética cristã? A lição número 2, ética cristã e ideologia de gênero. A lição número 3 é o que vamos estudar hoje, ética cristã e direitos humanos. Esta lição se divide em 3 partes. A primeira parte, a origem dos direitos humanos. A segunda parte, a Bíblia e os direitos humanos. A terceira parte, a igreja e os direitos humanos. Nosso texto áudio se encontra em Êxodo capítulo 22, versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Verdade prática. Os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Temos a leitura diária que fazemos durante todos os dias da semana para nós entendermos melhor esta lição. Vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra em Isaías, capítulo 58, versículo de 6 ao 12. Lemos assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cor apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos da geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. O objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito da importância dos direitos humanos e a ação social da Igreja. Vamos agora para o comentário da lição, começando com a introdução. Grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativos de uma minoria privilegiada. Apenas poucas pessoas antigamente tinham os seus direitos aí valendo. Em tempos modernos foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, os direitos humanos. Apesar desse conceito florescer em tempos atuais, desde a criação do homem, as Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Ponto central: a ideia de direitos humanos brota do mandamento de amor revelado nas Escrituras. Então, a Bíblia ela tem para nós toda a orientação de nós vivermos respeitando o direito uns dos outros. É isso que nós iremos aprender nesta lição. Primeira parte da lição: a origem dos direitos humanos. Definição de direito, primeiro tópico. A raiz da palavra direito tem origem no latim rectus, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Estes são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana, pois direito
exatamente isto, né? É aquilo que é reto, correto, justo e que é direito de todos os seres humanos. Vamos para o segundo tópico dessa primeira parte da lição: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789 em Paris, na França, essa declaração foi resultado da Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válido para todos os homens em qualquer época ou lugar. Então, damos graças a Deus por esta declaração de direitos do homem e do cidadão, que deu aí, proclamando, 17 artigos proclamando aí a liberdade e a igualdade para todos. Terceiro tópico, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi adotada em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, ONU. A declaração, contendo 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano como ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. É outra declaração, aí, esta mais nova, né, foi em 1948, e dá aí o direito universalmente a todos os homens, e para que seja respeitada aí a distinção de raça, de sexo, língua ou religião. Quarto tópico, direitos humanos no Brasil. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante, vamos lá, para o outro lado, durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos do cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandido. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direito. Vemos aí também no Brasil direitos humanos, né? E infelizmente não está sendo bem aplicado aos humanos, e sim aos bandidos. Mas isso pode mudar se nós buscarmos e pedirmos ao Senhor uma interferência aqui no Brasil. Vamos para a segunda parte da nossa lição, a Bíblia e os direitos humanos. Primeiro tópico, direitos humanos no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Livros este que Moisés escreveu com ordenança de Deus. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Isso se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 9, onde diz que o israelita deve amar a Deus sobre todas as coisas. Nesses escritos há um arcabouço de concepções literárias e igualitárias que antecede a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. Já aí, nesse texto, já temos todos esses direitos sendo mostrado ao povo através da palavra de Deus. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Vemos no Pentateuco já essa preocupação de Deus para que não maltrate o estrangeiro. Isso se encontra em Êxodo capítulo 22, versículo 21. Nosso textuário. Os estrangeiros não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra dos Egípcios. Isso é o direito que Deus dá aos seres humanos e que nós devemos cumprir. Também no Pentateuco, que a viúva e o órfão sejam protegidos. Êxodo capítulo 22, ainda em Êxodo 22, no versículo 22, que diz: a nenhuma viúva nem órfão afligireis, e que o pobre não seja explorado. Êxodo capítulo 22, versículo 25 e 26. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura, ou não colocar juros em cima daquilo que você empresta, que você vende para ele. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr
do sol. Deus não quer que ninguém maltrate ninguém. Tais preceito era estranho ao mundo antigo e constituiu-se uma espécie de síntese da Torá. Torá é os 10 mandamentos. O cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Então já temos aí referência de direitos humanos na Bíblia através do Pentateuco no Antigo Testamento. Vamos para o segundo tópico desta primeira parte: direitos humanos nos evangelhos. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, versículo 37 ao 40. Vamos ler. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então vemos que a base de todo mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, estamos cumprindo toda a lei de Deus, né? E respeitando os direitos uns dos outros. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs ao preconceito étnico, em João 4, 9 ao 10. Ao jantar em casa de Levi, o publicano, Cristo rechaçou atitudes discriminatórias, onde ali os publicanos recebiam Jesus em suas casas. Os publicanos eram tidos como grandes pecadores e Jesus se acomodou na casa dele para ensinar a palavra de salvação. E os fariseus reprovavam essas atitudes de Jesus, mas Jesus disse: eu não vim para os sãos e sim para os doentes. Eu vim para trazer a mensagem de salvação aos pecadores. Ao receber e abençoar os meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças. Vemos também em Lucas capítulo 18, versículo 15 e 16. Vamos ler. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus também se preocupou com os direitos das crianças. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está desassociada das necessidades humanas. Glória a Deus por isso. Terceiro tópico dessa segunda parte da lição: direitos humanos em Paulo. Paulo foi o maior dos escritores no Novo Testamento. Em suas cartas, o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre as raças, as classes sociais e o gênero. Vemos isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos iguais diante de Deus. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele evocou sua cidadania romana para não ser açoitado. E, ao perceber as manobras dos judeus para condená-lo sumariamente, o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento justo e apelou para César. Era direito dele, pois ele era também cidadão romano. Isso se encontra em Atos capítulo 25, versículo 9 ao 12. Assim, as Escrituras nos estimulam a defesa de nossos direitos e de nossa cidadania. Glória a Deus por isso. Vamos à terceira parte da lição: a igreja e os direitos humanos. Primeiro tópico: a igreja e o trabalho escravo. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, esta é a tarefa, obrigação de todos os seres humanos: trabalhar, lavrar e guardar a terra. É a função de todos os seres humanos. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina e dignifica o ser humano. No entanto,
Quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus, segundo Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Tiago, capítulo 5, versículo 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, crama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Vemos aí nessa passagem Deus falando com os empresários, os ricos, que roubam, né, os trabalhadores, diminuem o salário, e eles vão ser sentenciados por isso, porque os trabalhadores clamam por Deus, e Deus é justo. Vemos também, nesse primeiro tópico, que o trabalho dignifica o homem, mas também o trabalhador tem seus direitos a um salário digno, a condições não precárias, né? Condições boas para o trabalho e também o salário digno. São direitos dos seres humanos. E a igreja ela tem que ensinar isso, tanto aos trabalhadores como aos empregadores. Segundo tópico, a igreja e os prisioneiros. Em 2014, o Conselho Nacional da Justiça, CNJ, do Brasil, divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos e que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros, além da capacidade de vagas. Somado ao problema da superlotação, os presídios públicos também não oferecem as condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Nosso índice de reincidência no crime é de 70%, o que demonstra a ineficiência do Estado. Ressocialização dos prisioneiros. A igreja não pode negligenciar o seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos do preso como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Por meio da ação dos servos de Cristo, os prisioneiros receberam dignidade e, sobretudo, a salvação. Então vemos aí também que os presos, por mais que as pessoas reclamem, direitos humanos é só para os presos, para os bandidos, mas direitos humanos também é para eles. Claro e evidente, não é só para eles, mas é para todos os seres humanos. E os presos também têm os seus direitos. Não é porque são presos que eles vão ser maltratados. E que também a ressocialização dele tem que ser trabalhada. O Estado, ele tem a obrigação de dar esses direitos aos encarcerados, né? Os presos que vivem roubando, matando, estuprando, ele tem que ser ressocializado. E não vemos o trabalhar do Estado nesse sentido. E nós, como igreja, temos também o nosso papel de levar a palavra de Deus e ressocializar essas pessoas, esses detentos, para que não voltem mais ao mundo da bandidagem. Terceiro tópico, a igreja e o problema social. Os principais problemas sociais do Brasil são o desemprego, a precariedade de moradia, a saúde, a segurança e a educação e outros. Como resultado da ineficiência do Estado, os índices de violência e de criminalidade aumentam a cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelo desvio das verbas públicas por meio da nefasta prática da corrupção. Abacuque, em sua época, constatou problemas similares: opressão, violência, litígio, impunidade, suborno e juízo distorcido. Isso se encontra em Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz: o peso que viu o profeta Abacuque, Deus mostrou isso a ele. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Porque a razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem ressuscite e contenda o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai,
porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, já no período aí de Abacuque, mais de 2000 anos atrás, já sofria com essa situação precária na saúde, nos direitos humanos para toda a população da sua época. Mas ele clamava, ele fazia o seu papel. Então, o profeta tinha consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. Assim como fez Abacuque e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. Isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é o nosso papel nós clamar, nós buscar o Senhor para que os direitos dos seres humanos aqui na face da terra sejam respeitados. Conclusão da nossa lição. Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do nosso Senhor Jesus. Deus amou o mundo que nós falamos aqui nesse versículo que Jesus fala, o mundo quer dizer as pessoas, os seres humanos, e Deus amou a todos, sem acepção. E a vontade de Deus é salvar, converter, mudar a vida de cada um. Romanos capítulo 2, versículo 11, também nos dá essa referência. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ama a todos e quer mudar a vida de todos. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. São essas palavras maravilhosas que a Bíblia nos ensina para nós fazermos. Não tem maldade, não existe machismo, não existe discriminação, não existe acepção no ensinamento da palavra de Deus. E é isso que nós aprendemos nesta lição. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Vamos ver isso. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, se você sabe que é para fazer, se é o bem que está à tua disposição e você sabe que é para fazer e não faz, então você se torna um pecador. Então, vamos, como igreja, continuar fazendo bem, levando a palavra de Deus aos corações necessitados e cumprindo aí a ordem de Deus, que é respeitar os direitos de todos os seres humanos. Glória a Deus, nós terminamos mais uma leitura e uma explicação da lição, a lição de número 3, Ética Cristã e Direitos Humanos. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer nesta gravação que se você quiser baixar este vídeo e converter ele a MP3, você coloca aí MP3 no seu tablet, no seu Android, no seu celular e fica ouvindo essas explicações, essa leitura, para ficar mais a par dos assuntos dessa lição. Então você pode fazer isso, se você tem um computador, através do aplicativo chamado AtubeCash. Você pega o vídeo e coloca copia para o AtubeCash, o endereço desse vídeo, e ele baixa. Depois que ele baixar, ou antes dele baixar, você faz aí a configuração já convertendo esse vídeo para MP3. E você pode, através do áudio, ficar ouvindo e aprendendo mais a palavra de Deus. Pois é assim que eu faço, né? Eu leio toda a lição, faço alguns comentários, coloco MP3 e durante a semana eu escuto a lição e vou cada vez mais aprendendo. Que Deus abençoe a você que ouviu essa explanação, essa leitura. Que Deus te dê muito entendimento e sabedoria, né? Que você cresça aí em entendimento e sabedoria da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.